Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema: não saia a pelejar, se não for para vencer. Tem como texto base 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que nos fala o seguinte: disse Davi, porém, ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Novamente, estamos diante de um paradoxo aqui. Com base na palavra de Deus, em Filipenses 4,12, afirmei em pregação passada que nossa vida é de constante guerra, seja contra principados e potestades, seja pelos seus sonhos e ideais, seja simplesmente para se manter de pé mais um dia diante de tantas lutas, intempéries e adversidades desta vida. E agora o título desta mensagem que nos fala o seguinte: não saia a pelejar se não for para vencer. Não, em definitivo, não é a nossa intenção desestimular quem quer que seja, ninguém a lutar, a pelejar as guerras do dia a dia, a lutar pelos seus ideais, pelos seus sonhos e metas, a lutar com Deus em oração, para obtermos forças dele e para estarmos diante dele de pé em Cristo Jesus. Não é nossa intenção desestimular ninguém a lutar, mas há uma explicação razoável e plausível para tudo isso. Servimos a um Deus vivo que nunca perdeu uma batalha sequer. O versículo tema nos fala uma das principais guerras que Davi em vida enfrentou. E Davi não era matemático, mas sabia fazer contas muito bem. Explicaremos isso um pouco mais adiante, melhor dizendo. Mas, acima de tudo, Davi tinha um propósito, Davi tinha metas, objetivos claros e definidos. Quem tem meta, quem tem objetivos, não sai por aí dando cabeçadas, colhendo amargosos frutos de precipitações. Mas quem tem objetivos sai com um ideal: alcançar o resultado dos seus sonhos, tirar do papel e tornar real aquilo que hoje está apenas nos sonhos, no mundo dos sonhos. Mas se o seu sonho estiver em sintonia com o que Deus quer e tem para você, fique tranquila, minha irmã, isso vai acontecer e você irá em Cristo Jesus vencer. É em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida. Muito antes de termos ouvido falar de Deus, Ele já tinha seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, que depende de nós a recebermos ou não. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 a 14, nos fala das bênçãos erigidas do monte Gerizim, mas do versículo 15 em diante, nos fala das maldições do monte Ebal. Bênção ou maldição, o que escolhe você neste momento? Deuteronômio 30, versículo 19, nos fala o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Davi foi transformado pelo desafio do gigante Golias. Davi sabia que o gigante havia desafiado não um povo ou a um exército qualquer, mas o povo que é a menina dos olhos de Deus. E ninguém mexe ou toca na menina dos olhos de Deus e permanece impune. Não, senhores, não, senhoras. A consequência certamente vem. Davi saiu para pelejar com o gigante Golias porque tinha um objetivo claro e específico, tinha uma meta, tinha um propósito: vencer, vencer e vencer. Ainda que Golias fosse gigante, o Deus de Davi era muito maior. O seu Deus é maior do que tudo quanto você passa e enfrenta. A luta que você passa, atravessa e enfrenta, não é maior do que o seu Deus. Deus é maior do que todas as incertezas que tentam atingir o teu coração. Deus é maior do que os olhares indiferentes e as palavras de descrédito e incredulidade daqueles que definitivamente não creem na tua vitória. E Golias vestia uma couraça escaminhada que pesava cerca de 57 quilos. E a ponta da sua lança, da lança de Golias, ela pesava cerca de 6 quilos. Fora o seu escudo, o capacete, as grevas, espécie de botas, a espada e a haste da sua lança. A armadura de Golias pesava mais de 60 quilos. Se calcularmos o IMC, que é o índice de massa corporal de Golias,
pela sua altura, ele pesaria cerca de 265 quilos, fora a sua armadura. Mas nada disso intimidou Davi. Davi tinha Deus, que era maior do que tudo isso que intentava, que, melhor dizendo, impressionou a muitos, mas Davi não impressionou. Meu Deus é maior. Eu creio, pensou Davi, certamente pensou Davi. Davi diferente dos fortes e aguerridos seus irmãos mais velhos. E de todo o restante dos soldados, olha para o circunciso, para o gigante, não com olhos carnais, mas com olhos espirituais. Quem, pois, é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? A circuncisão era naquele tempo e ainda hoje muito forte para o povo judeu, é a marca de pertença. Significa circuncisão, a marca de pertença do povo judeu. Para o circuncidado, a circuncisão significa eu e meu povo pertencemos a Deus. General de guerras, que nunca perdeu uma batalha sequer. O gigante Golias era incircunciso, mas Davi, como israelita, não. Sem entrar em detalhes, a circuncisão era a marca corporal de todo judeu, que o designava como povo da aliança, pertencente ao único Deus, que jamais perdeu uma batalha sequer. Hoje, essa marca de pertença em mim e você é o sangue de Cristo Jesus, o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que nos tornou povo, e povo por herança, aleluia, de um reino que nunca perdeu uma batalha sequer. Como israelita circuncidado, Davi pertencia a um povo de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus, terra, mar, e tudo quanto neles há. O filisteu não era judeu, adorava outros deuses, e não ao Deus único de Israel. Não pertencia ao povo da aliança, no Antigo Testamento, que era Israel. Davi fez a somatória, Davi fez os cálculos, creio, pensou, não tem como dar errado, só preciso pegar algumas pedrinhas aqui do riacho, porque Deus é comigo, aleluia, oh, aleluia. A tua fé pode ser do tamanho das pedras que Davi pegou, ou menor do que isso, mas quem trabalha e age por você é o nosso Deus. Isaías 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olho se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Lamandacandarábia. Aleluia. Você serve, meu irmão, tu serve, minha irmã, a um Deus que te ama, e quem ama, cuida, ele cuida de ti, ele cuida de nós. Isaías 42, 2, eu sou o Criador, você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de você nascer. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido por um Deus, aleluia, vivo e poderoso, que é um Deus que nunca perdeu batalhas. Thomas Carlyle disse que o homem sem propósito é como um barco sem leme, não chegará a lugar algum, ou melhor, nem sairá do lugar. Davi tinha um propósito de vencer o gigante Golias, pois sabia que Deus era com ele. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, tu vai vencer para a glória de Jesus. Coloque os seus propósitos, as suas metas, os seus sonhos, os seus ideais diante dele. Ainda que ninguém acredite no resultado do êxito, tudo isso aí, mas creia você, ainda que ninguém enxergue vitória nesse emaranhado de lutas e provações, mas com o propósito de vencer em Deus, enxergue a bandeira da vitória, já está hasteada nos céus, ao teu favor. Ainda que ninguém mova uma palha para te ajudar, creia no Deus que se levanta do trono só para te defender, não saia a pelejar, se não for para vencer. Mas eu digo como profeta de Deus para você nesta hora, Deus é e está contigo. 2 Crônicas 20, versículo 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Para finalizar, se Deus é contigo, fica tranquilo. Se Deus é contigo, fica tranquila. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.